Bom, agora que Pedro tá no canal de voz, eu acho que a gente já pode começar uma conversa. Eu acho que o que no começo, assim, eu queria fazer para começar uma discussão, acho que seria interessante a gente começar falando do filme e daí depois a gente passa para assuntos mais sobre contexto de produção e tal. Então acho que seria interessante que, bom, uma das outras razões para a gente ter trazido o filme era por nessa quarentena, com a impossibilidade de se gravar com pessoas, assim, me parece que vai ser uma tendência a gente ter cada vez mais filmes construídos a partir de desktops, a partir de outras telas e a partir de outros espaços fílmicos, né? E daí eu acho que pensando nisso, eu queria perguntar para você como foi essa escolha de escolher pelo texto, né? De escolher por, por não tomar esses depoimentos através do Skype ou de algumas outras formas. E como que foi para você também se relacionar com essa imagem, né? Como enquadrar ou reenquadrar, que me parece uma coisa muito consciente e muito importante dentro do filme, a maneira como essa câmera se aproxima ou não dessas palavras, né? E acho que você pode se apresentar e comentar um pouco em cima disso. Então, acho que essas duas questões são bem centrais, assim, quando eu tava fazendo, tanto a questão de como lidar, na verdade é a mesma questão, né, como lidar com a imagem e a escolha pelo texto, no fim das contas. A escolha de usar os chats e não, né, ir para o próprio Omegle, né, que é o site onde as entrevistas foram feitas e tal, ele tem essa função, né, função de câmera, que é a função que a galera mais usa, na verdade. E eu escolhi entrar nessa sessão que é só de chat, assim. Na verdade, eu tentei, bem no começo, tentei pelos chats de vídeo, mas enfim, cai na grande questão do filme, na verdade, que é essa questão do anonimato, que se você entra pela câmera para ver as pessoas e se mostrar, isso é perdido, assim, né? Você perde o anonimato e as pessoas basicamente não contam nada, assim, né? Então, acabou sendo uma escolha para beneficiar o conteúdo do filme mesmo, para que as pessoas pudessem contar as próprias histórias, para que as entrevistas rolassem um pouco mais fácil, assim, e para preservar essa questão do anonimato, assim, né? Ninguém no filme é identificado, a única pessoa que poderia ser identificada minimamente é essa última entrevista, que é a única entrevista no Skype lá, mas que eu mudei os nomes, obviamente, né, do usuário e tudo mais, para poder preservar isso, é lógico. Mas acabou sendo por isso, assim, né? Justamente para as entrevistas rolarem um pouco mais fácil. E aí ficava a questão de como lidar com o que sobrava, assim, né? Porque no fim eu tava, né, fazendo um screen capture lá de um monte de texto, assim, né? Então foi uma questão bem, sei lá, meio complicada, assim, pra lidar, né? Tem a entrevista do cara que fala que o meu filme vai ser chato, assim, né? Que era o meu medo. E ele fala, e eu falo, total, porque realmente quando eu comecei a fazer o filme, eu falei, nossa, vai ser um porra esse filme aqui. E, mas enfim, acabou que a questão era lidar com isso mesmo, assim, e aí criei um, uma ideia geral do filme para lidar com as imagens, que era essa ideia de zoom, assim, né? Você até falou de aumentar as coisas e tal. Esse era o conceito principal mesmo, imagético do filme, assim, que era de escancarar algumas coisas que. Algumas coisas não, escancarar tudo, escancarar esse ambiente que é o ambiente da internet, que é tão, né, secreto, assim, e as coisas são tão pequenas, até, né, quando a gente tá no computador mesmo, é uma tela pequena, as letras são pequenas, as fontes, é tudo minúsculo, assim, né, então o contexto não, o conceito era escancarar isso mesmo, né, então, de fato, aumentar, trabalhar com essa coisa do zoom digital, assim, pra escancarar isso, assim, né, aqui, obviamente, a gente assistiu pelo Twitch, que acho que é, pela internet, que é o lugar ideal, acho, pra assistir esse filme, mas também fiz pensando assim, quando isso passou em salas de cinema mesmo, que foi uma coisa bem interessante, assim, que é escancarar essa tela que é sempre tão pequena numa tela grande, assim, e aí, enfim, evidenciar esses pixels minúsculos que compõem esse lugar, assim, né? Então, enfim, esse era o conceito principal, assim, imageticamente, e aí fui trabalhando em cima disso, assim, né, variando, é lógico, mas sempre a partir dessa ideia de mostrar essas coisas que são sempre escondidas, assim, né, meio secretas e tal, meio por aí. Massa, massa, massa. Eu acho que antes de eu fazer umas outras perguntas, queria abrir para perguntar se alguém teria algum comentário para fazer agora ou queria esperar ou Não, então, eu falei que eu tenho várias coisas para falar, assim, mas eu queria deixar para. Porque eu não tenho nenhuma pergunta específica, assim, eu acho. Então eu queria deixar se desenvolver um pouco para daí
começar a falar mais, assim, mas se for pra dar uma pergunta, eu... Ah, o que é uma coisa muito interessante no filme é justamente, né, essa coisa, explorar a internet na internet, né, e... Ah, existem vários filmes que hoje em dia estão tentando criar uma narrativa ali dentro e tal, né, ver como funciona, assim, e não sei, assim, tipo, talvez seja uma pergunta parecida com a do Gabriel, mas como que você pensa em relação a essa ideia de filme de desktop, assim, que é uma coisa nova, mas ao mesmo tempo tem esse potencial narrativo que talvez ainda não tenha sido explorado e tal. Então, quando eu tava fazendo, assim, isso não era uma questão que tava muito na minha cabeça, assim, que eu tava fazendo um filme de desktop, saca? Eu sei que isso é um gênero, assim, e a galera meio que, enfim, né, tá trabalhando em cima desse gênero, de coisas estabelecidas dentro desse tipo de filme, mas não era a minha ideia, assim, né? Então, não tinha repertório, não tinha assistido muito filme do tipo. Pra mim veio muito natural, porque era um filme sobre um espaço, sobre isso, sobre esse espaço, sobre a internet, então não tinha muita outra possibilidade. Eu ia fazer o quê? Eu ia filmar coisa no meio da rua, não fazia o menor sentido, assim, sabe? Pro filme, pra história do filme mesmo. Então, enfim, de novo, não trabalhei muito nessa questão de gênero, de tendência, né? Uhum. Lógico que se encaixa dentro agora, mas não era a ideia, assim. O que eu acho Sim. que foi bom no final das contas, porque não sei, me deu uma possibilidade de fato pensar nisso do zero, assim, né? Porque eu não tinha visto muita coisa, assim, e, e aí, quando comecei, tive que meio que, sei lá, pensar em todas as coisas do zero, assim, como falar sobre esse espaço, o que mostrar desse espaço, né? Todas essas questões vieram meio organicamente, assim, eu tive que pensar do zero mesmo. Mas, enfim, eu acho que é de fato, como o Gabriel falou ali no começo, é uma coisa que. Acho que não. Agora, obviamente, vai ser uma tendência, porque não tem outra possibilidade, assim. Não é fazer filme no seu apartamento, é fazer filme na internet. Mas eu acho que já era, assim, uma vontade, né, antes disso tudo acontecer, por ser algo tão presente, assim. Eu acho que é uma coisa bizarra, assim, né? Tem algumas coisas que são. Não sei, são tão presentes no nosso dia a dia, assim, que a gente não explora, não só no cinema, assim, né, mas em qualquer outra área, assim, a internet é uma dessas coisas, assim, que tá sempre lá, a gente tá sempre nesse espaço, e... Mas, de novo, é sempre uma coisa muito secreta, uma coisa muito privada, muito, né, de cada um, assim, e é algo difícil de expressar, de mostrar pro mundo, assim, de certa forma. Então, acho que é, assim, uma tendência, porque, sei lá, a minha vida é mais de 50% na internet, acho que de todo mundo também é, assim, né, então... Estamos fazendo cinema, sei lá, tem gente que tem isso na cabeça, que o cinema tem que ser sobre as coisas, sobre a realidade, sobre o mundo, e se o mundo é nesse espaço, então, enfim, precisa existir coisas que de fato se passam nesse pedaço, assim, né? Então, acho que é meio por aí. Aí eu vou agora aproveitar para ler o comentário do Rafael Neri aqui no Discord, que ele queria parabenizar você pelo filme, né? Falou que o filme é foda demais. Bom, Valeu, mas. Rafa. Daí eu acho que dentro dessa ideia também de como trabalhar os textos, tem um momento muito específico no filme em que você praticamente dá rosto a essas vozes, né? Ali quando você escolhe aqueles personagens dos filmes pra, pra meio que representar essas falas, assim, né? Daí acho que seria legal você comentar um pouco isso, né? Quais. Existe uma tendência ali dentro desses personagens meio. Ah, desses personagens. Tem o personagem do Shame lá, tem aquele personagem do James McAvoy naquele filme. Daí eu acho que se eu falar como. Me parece que existe uma questão de representação ali que também é meio latente, assim, mas uma representação de como esse problema também é retratado cinematograficamente, assim. Acho que essa questão de... Bom, assim, enfim, já conversei com algumas pessoas sobre o filme, assim, né? Tem pessoas que não gostam nem um pouco desses pedaços do filme em que eu ponho imagens, né? Ou, de certa forma, represento isso com cenas de outros conteúdos, ou sei lá, tem gente que acha que o filme tinha que ser só os chats e tal. Mas não sei, eu acho que esses inserts, né, que tem no filme, né, os chats, as cenas de gente falando e tal, ou mesmo lá no começo, que tem, né, uma sequência ali, uma montagem com cenas de vários filmes também. Eu acho que isso também fala de uma outra, não sei, uma outra característica, assim, da internet, que é essa possibilidade de tudo estar ali ao mesmo tempo, assim, né, que eu acho uma coisa bastante
bastante rica, assim, né? Tem outros momentos no filme que são os de entrevista, né? Tem aquelas entrevistas sobre o anonimato, que tem o criador do 4chan lá, que é o Caio Coppola desidratado lá, os outros dois caras mais velhos, né? E ali eu meio que crio, e ali foi uma coisa bastante consciente, assim, na hora de criar aquela cena que há um diálogo ali, né? Entre o cara do 4chan não tanto, mas entre os dois outros há um diálogo bastante construído, assim, como se eles estivessem no mesmo espaço, tendo a mesma conversa. E são vídeos completamente, né, nada a ver, assim, eles não é o mesmo vídeo, então é um diálogo artificializado, como é também o da professora com o Bolsonaro lá. São coisas que não, no mundo real, assim, nunca aconteceriam essa conversa, né, essa conversa do agora presidente com uma professora do ensino público nunca aconteceria daquela forma, assim, né? E não aconteceu, mas assim, o filme e a internet dá. O filme não, mas a internet dá essa possibilidade, assim, né, de botar as coisas em diálogo, todas as coisas do mundo, basicamente. O que eu acho uma parada muito foda, assim, uma potencialidade gigante da internet, né? Então, mas mais especificamente sobre essas cenas dos filmes, assim, foram escolhas bastante. Bom, acho que tem de dois lados, assim, tem escolhas que são bastante afetivas, principalmente ali no começo, né? São filmes bem puta, filme que eu via na sessão da tarde, assim, coisas que eram, né, caras a mim, assim, que depois eu fui pensar por que eram caras, assim, né, tipo o The Net, aquele filme com a Sandra Bullock, ela é hacker, assim, um filme que eu era meio obcecado, enfim, nunca entendi por quê, assim, né, que agora faz completo sentido, o próprio Hackers, que tem cenas do Hackers, assim, eu adorava essas paradas, assim, né, então eu sempre, olhando pra trás, assim, eu achava bastante simbólico, assim, esse tipo de filme ser tão presente na minha cabeça, assim. E, e nessa cena específica que você falou que eu, de certa forma, dou rosto, assim, né, aos entrevistados, que é só, na verdade, em uma entrevista específica, né, do garoto lá, que meio que é quase um confessionário ali, aquela entrevista, aquelas, aquelas cenas foram escolhidas meio tematicamente, assim, né, são todas cenas de confissões, assim, meio desesperadas, né, de todos os filmes, assim, né? Então tem, enfim, Crime e Castigo, tem Horse and Pete, N cenas, assim, que eram muito fortes pra mim, que de certa forma são confissões de coisas diversas, assim, né, cada filme tem a sua questão, mas no fundo há algo, eu acho, de meio universal nessa coisa de confessar, assim, sabe? E mesmo em termos de imagem, assim, né, de feição das pessoas mesmo, eu achava aquilo muito forte e quis juntar tudo meio junto, assim, porque, enfim, o filme trata de uma coisa, de um vício muito específico, de uma confissão muito específica sobre uma atitude muito específica dentro da internet, entre mil outros problemas que as pessoas podem ter, assim, né? Mas a ideia ali, de certa forma, era um pouco universalizar essa coisa de confessar, assim, né? E da internet dar essa possibilidade de confessar, porque era um piá lá né, dos Estados Unidos conversando comigo, né? E tendo a liberdade de fazer isso, que é uma liberdade que ele não vai ter, e de certo não teve em nenhum outro momento da vida dele, assim. Então acho que a ideia um pouco era meio essa, assim, não era tanto de dar rosto aos entrevistados, porque eu acho que os entrevistados não têm rosto, assim, acho que isso é bastante importante, mesmo quando você vai, né, nos amigos da vida, ou no próprio Skype, assim, e tem a câmera, as pessoas não mostram o rosto, assim, né, isso tem pouco no filme, que é um arrependimento que eu tenho, assim, mas há uma imagem que é muito simbólica desse universo que o filme retrata, que é a câmera pegando do nariz para baixo, assim, né? Essa é a imagem desse lugar, assim, né? É o mostrar o rosto, mas não mostrar quem você é, assim, né? Isso é muito forte. Então, para mim, isso era essencial, assim, no filme, que de fato as pessoas não tivessem rosto, que as pessoas fossem apenas o que elas dizem, assim, né? Então, acho Sim, que as imagens estão ali para outra coisa, assim, né? Falar de uma coisa um pouco mais universal, um pouco mais geral, assim. Acho que é meio por aí. sim. E daí, nesse sentido, aquela entrevista do Forchan, você reenquadrou ou ela também já tava daquela forma? Não, reenquadrei total, assim, né? Eu acho aquela entrevista muito sacana, assim, eu nem conheço direito, mas eu acho aquele cara um otário, assim, né? Ele fala de uma forma meio. Enfim, ele tá meio que defendendo ali, né, a criação dele, o 4chan e tal, que é de fato uma coisa, né, um lugar importante na internet, tem suas, né, seus pontos positivos, assim, mas eu acho que uma vontade do filme também era de refletir um pouco mais a fundo sobre essas coisas, assim, né? Ele fala ali sobre o anonimato de uma forma super utópica, assim, né? Não, porque o anonimato é uma coisa importante para a liberdade de expressão. Sim, de fato é, né? Mas
né, a coisas além, assim. E ele mesmo fala na entrevista ali que, não, às vezes dá umas merdas, às vezes, né, às vezes as pessoas cometem um crime, mas acontece. Sempre. Então é uma forma de lidar com a coisa que eu acho bastante pilantra, assim, né? Então aquela entrevista eu recortei bastante, assim, né? E até de forma meio ironizada, assim, né? Faço uma montagem, assim, meio irônica meio em cima do cara mesmo, assim. E a entrevista não é daquela forma, a entrevista tem o rosto dele e tudo mais, assim, né? Sim. Mas decidi, né, explicitamente ele não mostrar o rosto dele, como as pessoas nessa suposta liberdade que a internet proporciona também não mostram o rosto, assim, né? Então não é bem assim, né? Não né, tão simples. E, enfim, a ideia dessa entrevista era um pouco isso, assim, né? E era também, obviamente, pegar um representante né, de um espaço bastante importante na internet, que é, de certa forma, pioneiro nesse sentido do anonimato, da liberdade de expressão, mas que, enfim, qualquer pessoa que sabe um pouco do Fortean sabe que o negócio extrapolou para um nível completamente absurdo, assim como muitos outros lugares, assim, né? Então, Sim. mas não, a entrevista não é assim, é fácil de achar no YouTube, eu acho, mas ela é uma entrevista bem padrão, assim, que eu picotei total, assim. Mas acho que agora eu vou abrir de novo para caso alguém tenha alguma pergunta, alguma intervenção. Aí, ó, enquanto ninguém fala aqui no áudio, o Rafael mandou uma pergunta por texto. Ele disse: tem uma pergunta que seja. Vamos antes ler o comentário da Kátia aqui, que eu tinha perdido, desculpa. Ela falou que curtiu as cenas de chat, que elas são como se a gente estivesse conversando ali no momento. Também Uhum. acho. Aí o Rafael perguntou: tem uma pergunta que chega a ser meio boba, mas todas as vezes que você estava conversando no chat com alguém, você ia com o mouse direito para o desconnect e o mouse parecia nervoso. Isso também me trouxe uma certa forma de ansiedade de estar prestes a desconectar com alguém. Eu acho que eu também percebo muito isso, assim, né? O mouse está sempre em cima do stop, né? Essa Essa é uma foi. das minhas coisas favoritas desse filme, na real. Nunca ninguém me perguntou sobre isso. Mas é uma das minhas paradas favoritas desse filme, porque ela não tem. Quando ela aconteceu por um outro motivo, não tinha nada a ver com motivos conceituais, não era, a ideia não era isso, falar desse nervosismo, do desconectar. Mas de fato isso virou. Quando eu assisto o filme, simbolicamente isso também me passa isso, assim, né? Essa meio sei lá, um nervosismo mesmo de sair ou de ser, né, ser deletado, ser desconectado, assim, né? Mas sim, o mouse fica sempre no stop e no desconnect, mas é por outro motivo, é porque eu precisava eu precisava montar essas entrevistas. As entrevistas, obviamente, no filme tem, né? Algumas tem 1 minuto, mas quando eu tava fazendo, a conversa demorava meia hora, 1 hora, 2 horas, sei lá. E eu precisei montar, né? Tem uma montagem, não parece, mas tem uma montagem tosca, assim, que é simplesmente fazer a pessoa responder depois, assim, né? Pra não precisar ficar a pessoa esperando, assim, né? Então eu precisava botar o mouse ali, porque senão isso ficava. Na primeira entrevista que eu fiz, eu fui montar, falei, caralho, que cagada, porque o mouse ficava pulando dali pra lá, assim, e distraía pra caceta, sabe? E aí eu meio que falei isso, vou deixar o mouse sempre num canto, assim, que inclusive ele fica em cima do stop e sempre no mesmo lugar, acho que é tipo na bolinha do O, assim, uma parada assim, que é pra eu poder montar sem pular, assim, a cena, saca? Sem fazer um jump cut virtual, assim, que não era a minha ideia. Mas acabou sendo uma das minhas paradas favoritas do filme, porque de fato ele fica meio tremendo, assim, porque ele não fica 100% parado, às vezes eu esbarrava na mesa e o mouse mexia um pouquinho, né? Mas e aí ficou com essa carga, assim, essa carga meio frenética, assim, né? Mas Sim. não foi proposital, mas acabou sendo uma coisa bem massa do filme, assim, que eu gosto bastante. Não, o Rafael falou um negócio aqui que eu também acho que é que meio que parece que tem você ali no mouse, né? Como se de alguma forma tivesse ainda a sua figura ali, né? Não, eu acho que fica realmente essa carga, assim, parece que tem uma pessoa, assim, né, por trás da tela, assim, né, mexendo e tal. Sim. Mas, de novo, não era, não era a ideia, assim, mas massa que isso foi notado, assim, porque sempre que eu assisto eu fico meio vidrado nessa parada, assim. Várias coisas no filme, na real, foram não propositais, assim, né, essa é uma delas. Mas então, vou abrir de novo. Alguém tem algum comentário assim sobre o filme? Não, então, eu queria. Porque conforme você vai conectando, né, relacionando todos esses trechos de coisas, de entrevistas e de jogos e filmes e tal,
você vai meio que ensaiando sobre essas coisas, né? Tecendo meio que um discurso ali que, para mim, parece que ele existe nesse nível individual, né? Tanto Hum. dessas conversas um por um no Omegle e tal, que é uma pessoa com uma pessoa, quanto coisas que você traz suas, né, para dentro do filme, mas ele também existe muito num nível social, assim, de discutir sobre essa questão da internet, do anonimato e também muito ali da sexualidade, né? Naquela cena que vocês conversam sobre a escola e sobre isso não ser falado na escola, né? E isso é uma coisa que me deixa muito curioso. E aí eu queria perguntar sobre como que foi esse processo, né? A partir de que momento que você começou a juntar esses trechos de entrevista, essas coisas? Foi antes de você ter as cenas no Amigo, ou foi depois, ou foi meio que junto? Como que aconteceu esse processo de pensamento, assim? Hum. Então, assim, o processo do filme foi muito longo, assim, esse filme eu fiquei, acho não, foi tipo um ano fazendo esse filme, mas lógico que, sei lá, 90% foi, né, tempo fazendo entrevistas, assim, né? Então eu comecei lá em 2017, assim, e, cara, puta, fazendo uma caralhada de entrevista, assim, o total de coisa que eu tenho desse filme, de bruto, assim, né, de filmagem bruta, se dá pra chamar assim, é umas 90 e poucas entrevistas, assim, tem muita coisa. E, e aí depois foi um processo meio de selecionar, assim, de olhar para essas entrevistas e ver quais que eram os temas que surgiam delas, assim, né? E aí a estrutura do filme meio que nasceu quando eu decidi essa questão das partes, assim, essa divisão em partes, das 4 partes. E aí quando eu vi que essas eram, né, talvez as 4 grandes temáticas tratadas no filme, assim, a coisa ficou mais fácil, assim, que aí eu consegui selecionar as entrevistas mais interessantes, né? Lógico que algumas caíram ali no processo e tudo mais, mas aí era agrupá-las, né, entre esses 4 temas. E aí o processo foi de costurar isso com essas outras imagens, assim, né, com os games, com os filmes, e aí foram coisas que foram vindo muito naturalmente para mim, assim, né, a esmagadora maioria de referências que tem nesse filme são coisas muito afetivas para mim, assim, né, então elas vêm muito naturalmente, assim, são jogos que eu jogava e que eu tirava uma pira, estou vendo aqui alguém falando do Parábola de Stanley no chat, aqui é um jogo que eu joguei e fiquei completamente vidrado, assim, então, uma coisa que sempre volta para mim, assim, acerca de muitos assuntos, assim, né? Então essas coisas foram vindo muito naturalmente, assim, enfim, a montagem não foi é, trabalhosa no sentido de, tipo, puta, o que que eu vou botar aqui pra fazer isso aqui funcionar, sabe? Assim, tipo, as entrevistas estavam ali, e aí a costura foi uma coisa muito natural, assim, eu falava, o que conecta isso aqui com isso aqui? Aí eu pensava, né, nas coisas que eu tinha visto, coisas que eram queridas pra mim, assim, e aí as conexões foram vindo muito naturalmente, assim, né? Mas acho que o processo foi meio esse, assim, né? Juntar uma caralhada de entrevista, aí olhar pra essas entrevistas, parar de entrevistar em algum momento, parei, e aí olhar pra todas essas entrevistas, falar isso aqui é aquilo ali, e aí, né, pensar em como costurar isso, assim. Mas foi uma coisa bastante natural, assim. A montagem foi rápida, assim, né? Em comparação com o tempo gasto com fazendo as entrevistas, de fato, assim, né? A montagem foi bem mais rápida. Mas eu acho que é bem isso, ensaio, acho que é uma palavra boa para esse filme, assim, né? Porque ensaio, né, em gênero mesmo, né? Seja aqui, seja na literatura, vem muito disso, assim, né? Dessas referências que vêm um pouco meio naturalmente, assim, elas vêm passando na cabeça, assim, e aí a questão é você dar voz a isso, assim, né? Tipo, você aceitar que isso veio de uma forma imediata, assim, e falar, não, se veio, então é porque, de fato, isso é relevante, assim, e eu acho que o filme, a estrutura do filme tem muito uma estrutura de cabeça, assim, sabe? De pensar, de ter uma conversa e falar, nossa, mas né, o que isso significa, ou o que isso tem a ver comigo, e aí, né, na nossa cabeça as coisas vão vindo, assim, né? Então eu acho que foi um filme que eu deixei as coisas virem e foi sendo construído de forma bastante solta, assim, né? Acho que é isso. Legal. O capítulo a parte do documentário, né, é muito interessante, assim, porque ela tem essa conversa bem curta com aquela pessoa que ela só vem e fala, pô, mas você não tá fazendo documentário na rua? O que você tá fazendo aí? Aí o cara só vai embora. Sim, essa entrevista é muito engraçada, assim, quando eu assisti, na real, tinha uma outra entrevista que o cara falava sobre documentário, assim, mas era uma coisa um pouco mais cabeçuda, assim, né? Sei lá, ficava tirando uma pira comigo sobre documentário, a gente falou sobre altos documentários. Mas acabou que essa foi muito mais interessante, assim, porque falava muito diretamente da estrutura do filme, assim, né? De como fazer esse filme funcionar. E eu acho que
lógico que essa parte fala sobre documentário especificamente, mas tem uma outra coisa que é bastante presente no filme, que é uma temática presente que eu fico reiterando desde o começo do filme até a última entrevista, que é essa legitimação da internet como um lugar, assim, né? Eu acho que essa discussão do documentário tem super a ver com isso, assim, né? E o que o cara fala sobre o documentário, na verdade, que ele fala que eu tenho que ir pra rua, que eu tenho que falar com gente, que eu tenho que estar num lugar, e com todas as pessoas eu tô tentando reiterar que esse lugar que a gente tá aqui conversando não é uma coisa diferente né, do mundo, entre aspas, real. É um lugar, é só outro lugar, né? Faz parte do mesmo planeta, do mesmo universo. E, e eu acho que essa entrevista do cara do documentário traz isso, assim, né? Essa dissociação que a gente faz às vezes, né? A gente fala o mundo real, o mundo virtual, a internet, as coisas, como se fossem coisas excludentes, né? E não são, ainda mais hoje, pelo amor de Deus, é tudo mesmo. Estamos aqui, cara, estamos em quarentena aqui, tá todo mundo vivendo na internet, né? A gente tá em outro lugar, a gente tá, né? Somos as mesmas pessoas, fazendo as mesmas coisas, só que nesse lugar, assim, né? Tem a mesma validade dos outros, assim. É interessante isso, porque, tipo, acho que é a mesma coisa que, de alguma forma, comparar isso com a criação de imagens, né? Que, tipo, as imagens que a gente cria dizem muito sobre quem a gente é quanto indivíduos e quanto sociedade e tal, assim. Acho que o que tá ali na internet também é uma coisa que é muito... Enfim, de alguma forma é um reflexo, assim. Talvez não um reflexo direto, porque tem muita coisa que tá ali que são justamente essas coisas que no mundo real são tabus, são coisas que a gente não toca por N motivos, assim, mas é real também, né? Cara, eu acho que tem uma questão, né, e aí falando especificamente de cinema, assim, tem ainda existe uma certa hierarquia, assim, entre, né, a boa imagem, ou, né, a imagem correta, ou a matéria. Ainda tem gente, sei lá, eu não sou desse time, assim, mas ainda tem muita gente obcecada com essa questão da matéria no cinema, e que o cinema é a coisa filmada. Ou tem gente saudosistas da película, que é uma coisa inexplicável pra mim, hoje em dia, assim, e, e tem, sei lá, pra mim tem muito a ver com isso, assim, né? Com essa questão de que o real é só aquilo que a gente consegue encostar, ou, né, a luz que é registrada lá na película, assim, né? Isso é uma coisa que, sei lá, pra mim foi superada há muito tempo atrás, assim. E, lógico que, enfim, isso é especificamente sobre o cinema, mas isso tem a ver com a nossa história enquanto humanidade, assim, né? Em questão, né, de documentação, de fatos, de registros, assim, né? Hoje em dia essas coisas são completamente diferentes e a gente tá sei lá, tendo que lidar com essas paradas, sei lá, tem a ver com tudo, tem a ver com fake news, tem a ver com, né, porque é um tipo diferente de gerar informação, e aí eu falo informação no sentido bem generalizado, assim, né, não informação no sentido, né, factual, só de isso aconteceu, mas informação no sentido de é, produção humana, assim, né, isso tem outra natureza hoje em dia, não é mais, né, não é mais um livro ou algo impresso, necessariamente, lógico que ainda é também, mas a gente precisa, eu acho, enquanto sociedade, assim, aprender um pouco a lidar com essas novas formas da nossa própria produção, assim, sabe? Mental, produção virtual, produção de qualquer tipo, assim. Sim, sim. Eu tava pensando muito nisso essa semana quando. É que o jornal. Eu tava vendo o Sport Center essa semana. O Sport Center essa semana era basicamente dois caras apresentando da casa deles com um celular na mão, assim. E de como a TV aberta nesse momento, tipo, tem basicamente vários entrevistados ou vários quadros que são feitos da casa das pessoas, né? A RPC tem lá a Dulcinea fazendo em casas, cozinhando em casa, que é um programa de Sim. culinária feito da forma mais rústica possível, assim. Eu gosto muito de um podcast bem famoso, na real, que é o What the Fuck, do Mark Maron, que é um podcast de entrevistas. Mark Maron é Sim. um ator americano, ator barra comediante. Aliás, comediante barra ator, senão ele ficaria puto comigo. Mas que ele entrevista, enfim, entrevista um monte de celebridade e tudo mais. E essa semana mesmo saiu, né, uma entrevista, nem me lembro com quem que era a entrevista, porque na real o que eu gosto do podcast são os 30 primeiros minutos, que é basicamente o Mark Maron brisando e entrando em devaneios profundos sobre qualquer coisa, assim, né? Sobre uma banana, assim, às vezes ele, né? E essa semana ele falou uma coisa muito bizarra, assim, sobre... Bizarra não, é muito interessante justamente sobre isso, assim, sobre como as mídias estão paradoxalmente, porque a gente acha que porque a gente tá, né, na quarentena, todo mundo em casa, todo mundo vivendo no mundo virtual, que é supostamente frio, né, e pouco humano, assim. E ele fala como paradoxalmente a televisão, a internet, as lives de Instagram, tudo isso tá tão
tão humano, assim, porque de fato são pessoas na sua casa com seu celular, às vezes de a roupa toda cagada, o cabelo, não tem maquiador, assim, então de certa forma a comunicação no mundo agora, nesse momento, paradoxalmente, né, pelo que a gente pensava, assim, paradoxalmente as coisas estão muito mais próximas, muito mais calorosas, assim, né, mesmo se vai assistir Globo News, tem um maluco na casa dele, lá no sofá, então é bizarro, assim, pensar como uma situação que supostamente nos distancia tem esse outro lado também, que né, tem uma coisa um pouco calorosa, um pouco não, mas bastante humana, assim, de tipo, somos cada um, somos pessoas separadas, sozinhas, e estamos aqui, todo mundo tentando fazer alguma coisa, assim, e isso fica muito evidente nesse momento, assim, né? Sim, sim. Acho que alguém tem mais algum comentário ainda, que daí eu já, senão eu passo para uma pergunta sobre contexto e daí a gente começa a falar um pouco mais sobre qual que foi o contexto da produção do filme. Não? Bacana. Tá. Não, acho que daí agora seria legal você contar um pouco sobre para qual disciplina, né? No caso, o filme é um filme feito ainda enquanto você estava na universidade, então, contar um pouco da sua relação com o curso e com, tipo, quando que você fez o filme no curso, né? Esse filme foi pra direção 3. Eu não sei agora se o currículo mudou. Acho que não, acho que o currículo é o mesmo. Mas é a direção 3 com o Severo, que foi focado em documentário, né? E, bom, saiu um monte de coisas completamente diferentes, né? Até documentários mais convencionais, assim. Mas eu acho que, não sei se isso é uma. Acho que a faculdade de cinema nos dá a possibilidade de fazer algumas coisas que, se a gente de fato entra no mercado profissional, assim, raramente a gente vai ter possibilidade de fazer isso, porque precisa pagar as contas e tudo mais, assim, né? Então, sei lá, esse é um filme, por exemplo, que, por exemplo, eu não posso, sei lá, fazer nenhum dinheiro com esse filme, inclusive não posso nem botar ele na internet, porque eu não tenho direito de absolutamente nada que tá no filme, né? Mas, inclusive, né, pensei em fazer uma outra montagem, tirando as imagens, né, de outras coisas. Mas, enfim, não fazia sentido, assim, né, pro filme, não fazia sentido nenhum. O filme era isso, e eu meio que tive que aceitar, que é um filme que eu não tenho poder, nem autoridade sobre ele nenhuma, assim. Mas foi isso, assim, foi um filme feito pra uma matéria, assim, com bastante liberdade obviamente de tempo não, assim, né, tinha um semestre ali, menos de um semestre, a gente sabe como é, que tem, né, sei lá, chega na metade da matéria e é quando a gente começa a fazer o filme, assim. Eu dei uma sorte, eu acho, porque eu já tinha esse filme um pouco na cabeça, então eu já tinha feito várias entrevistas antes, assim, se eu tivesse que começar de fato no meio da matéria ali, a coisa ia ser bem mais complicada, mas foi um filme que começou antes e foi, né, montado, né, eu terminei as entrevistas e foi montado para matéria, assim, mas é uma é também bastante simbólico, não sei, eu vejo uma certa tendência, eu não sei, aí eu, né, falo da minha turma ou de outras turmas que eu tenho um pouco mais de familiaridade, assim, do curso, que existe, de certa forma, essa tendência de filmes um pouco mais solitários, assim. Não sei, na minha cabeça. Conheço vários filmes, né? Não necessariamente na internet, assim, às vezes filmes filmados mesmo, mas filmes de uma pessoa, filmes de duas pessoas, né? E não sei, isso me parece uma tendência, assim, né? E eu acho que o curso é bastante feliz em dar a possibilidade disso, assim, né? Lógico que não é bom que seja só isso, mas não sei, o curso me abriu a cabeça para essa possibilidade de fazer. Eu fiz filme sozinho, assim, eu fiz né? A gente tem essa ideia que 99% das vezes é correta, de que o cinema é coletivo, que, né, enfim, equipe, filmar, isso não dá pra fazer sozinho, mas há outros tipos de filme, outros tipos de cinema que você faz de qualquer jeito, basicamente, assim, né? Que foi um pouco a pira desse filme, assim, foi feito eu sentado na frente do computador, não tinha mais nada, assim, né? Então acho que isso é bastante libertador, assim, nesse sentido, sabe? Dessa possibilidade de poder fazer alguma coisa em qualquer momento, em qualquer lugar, assim, né? E não Sim. sei, é um tipo de filme que me dá. Eu tenho muita vontade, assim. Aí falo especificamente de filmes sobre a internet, filmes de desktop, eu não sei. Eu acho que filme de desktop passa por outras coisas, assim, né? Eu sempre chamei esse filme de um filme de internet, assim, né? Porque ele se passa na internet, não necessariamente no computador, assim, né? Ele se passa mais na internet. E é um ambiente que eu tenho muita vontade de explorar, assim, né? Inclusive, né, tem outros projetos aí
nessa mesma pira de coisas que se passam ou que surgem, que nascem da internet, assim, né? E eu acho que o curso deu essa possibilidade, assim, né? Abriu a porta para isso ser feito, assim. Mas, acho que é por aí. Mas acho que antes o Rafa entrou aí, ele vai fazer algumas perguntas que ele falou que tinha, mas antes disso acho que é interessante esse negócio de tirar ou não as imagens, assim. Pessoalmente eu acho elas muito importantes para justamente isso que a gente tem falado sobre a construção desse discurso, né? O filme ele parece operar nesses dois níveis, né? Em, tipo, falar da sua relação individual com o vício e também falar de uma construção toda social sobre o anonimato e sobre o próprio entendimento da internet como um espaço, enfim. E essas imagens meio que corroboram para essa construção dessa paisagem que cria esse discurso, né? Então acho que ela é bastante importante nesse sentido. Acho que Rafa tem umas perguntas aí, pode mandar ver. Opa, tá rolando? Alô? Tá Alô? rolando. Falando. Sim. Ah, tá rolando. Foi mal, eu sou muito energúmeno com o Discord. Pô, eu acho bem massa o que você falou sobre a reiteração de você sempre estar reforçando que ali é um lugar que existe, né? Acho que a galera que você conversou, pelo menos no documentário, ficou recorrente que eles não viam aquilo como um lugar real, mas sim como esse lugar meio ninguém, né? E o Yuri falou sobre o cara que reclamou de documentário chato pra caralho. E sei lá, eu acho fantástico você, logo depois disso, com um certo toque de ironia, colocar um outro documentário que as pessoas estão acostumadas a assistir, do mundo real, né? Entre aspas. Mostrando as pessoas indo pra vulcões, esses documentários da Discovery Channel e tal. Ai, deixa eu lembrar a terceira pergunta, a terceira coisa que eu tinha que falar. Pode falar que eu vou lembrando aqui. Eu acho que a ideia nessa hora da entrevista do documentário era bem essa mesmo, assim, né? Tinha um quê, assim, de uma provocação, não sei se é uma provocação, mas né, de equiparar esse documentário que eu tava... Não equiparar em termos de qualidade, mas equiparar em termos de documentários. Esse é um documentário, que o dele também é um documentário, né? Tinha essa vontade. Aí eu ponho esses dois documentários que falam sobre outras coisas. Um é um documentário sobre família, né, e problemas familiares. O outro é um documentário literalmente sobre vulcões. E só que eles falam de uma mesma coisa, assim, se a gente for parar para pensar conceitualmente, né, no cerne do que esses filmes estão falando, né? O primeiro está falando de histórias, contar histórias, que é o que eu tô tentei fazer no documentário. E o outro está falando né, de impulsos e de forças super-humanas, assim, que também é uma questão do filme, assim, desses impulsos, que no caso eu meio que ressignifico para esses impulsos sexuais e tudo mais. Então acho que com certeza tem essa... Saca? O que é a outra primeira coisa que você falou? Eu já não me lembro, perdão. Sobre a reiteração de você sempre estar afirmando que aquilo é um lugar real, né? Porque as pessoas pareciam que não, Isso. não viam isso, né? Perfeito. Então, essa é uma vontade do filme, assim, de novo, né? De afirmar isso a todo momento, porque eu acho que é uma coisa que precisa ser afirmada, e aí isso tem repercussões em todos os outros aspectos do filme, na questão de liberdade, na questão de anonimato, isso tudo tem a ver com o fato de que este é um lugar como todos os outros, assim, né? E tem uma questão também que o filme, né, tô falando de um lugar ali, mas né, a internet não é um lugar, né, em geral, assim, né? A internet, o mundo, né, a minha casa e a internet. Não, a internet é um universo, assim, né? Então eu tô falando de um lugar específico da internet, que é este lugar dos chats, que é inclusive um lugar com peculiaridades muito grandes, assim, que eu não exploro falando, assim, explicitamente no filme, mas é um lugar, primeiro, é um lugar que fala inglês, basicamente inglês, é um lugar profundamente masculino, tanto que tem uma entrevista ali que é com uma mulher, se não me engano é a única, mas se você entrar nesses lugares é 95% de caras e piás e velhos tentando se masturbar, um impulso muito masculino, um lugar muito masculino, que é uma coisa que eu não consegui explorar no filme, mas eu acho muito interessante né, gostaria muito de explorar isso, por que
por que que isso é uma atitude masculina, não que não haja, né, não haja mulheres ali fazendo isso, mas eu acho que há também outros espaços para isso. Ali esse tipo de interação, que é uma interação imediata, meio animalesca, né, meio grotesca até, de tipo, preciso aqui, né, gozar agora com qualquer pessoa que passa na minha frente, é um lugar completamente masculino, assim, né? Então, de novo, reitero esse lugar, mas também, né, reiterar que é um lugar dos mil zilhões de lugares que tem na internet, assim, então são infinitas possibilidades de histórias e de coisas para explorar na internet, assim, de fato um universo bastante grande, assim, que essas coisas perpassam por esses lugares, né? O anonimato, a liberdade, os segredos, mas cada lugar tem a sua questão, assim, né? É, rapidinho, eu acho que o filme evoca bastante questionamento e tem bastante coisa que eu queria perguntar, mas para não se arrastar muito, ficar nessa última aqui, que é, eu acho um ponto crucial dele, muito forte, que me tocou bastante, foi a hora que você conversa com a psicóloga, a psiquiatra, não sei direito, sobre sobre ser um lugar silencioso a internet. E acho que você fica reiterando isso também de desde o começo, a internet ser esse lugar silencioso na hora que você tá no chat, e depois isso meio que é validado com aquela conversa, né. E eu tô sentindo muito isso, exatamente, nos meus dias agora na quarentena, que eu fico olhando pra tela do computador e acaba passando 8 horas e eu não vejo, as coisas passam muito rápido e eu tô nesse silêncio, né. Por mais que eu esteja escutando música ou qualquer coisa, às vezes eu perco, por exemplo, o pôr do sol, só tô olhando dentro da tela e nesse silêncio intermitente. Então, cara, essa também é uma das minhas entrevistas favoritas, assim, é um psiquiatra, né, um cara, e, e é bizarro, assim, porque ele dá uma resumida no negócio, ele tira uma brisa, né, do nada, assim, aquela entrevista é assim mesmo, ele fala um monte de coisa sem eu pedir, e, o conceito que ele cria lá eu acho incrível, que ele fala de um silêncio geográfico, acho que é o termo exatamente que ele fala, e que pra mim, nossa, é muito, define muito bem a coisa, assim, né, porque é realmente uma questão de espaço e tempo, assim, né, que você falou bem aí que às vezes a gente passa horas e horas, não vê o tempo passar, não vê as coisas acontecerem, porque de certa forma é um lugar que você entra e as coisas se comportam de outra forma, assim, né, o espaço e o tempo é outro, assim, né. E isso tem muitas consequências, assim, consequências positivas, consequências negativas, assim, são coisas que, não sei, eu não vejo nós, enquanto sociedade, refletindo exatamente sobre isso, assim, né? A gente se fala muito no debate público, assim, sobre a internet, mas eu não sei, na minha concepção, sempre coisas muito superficiais, assim, porque fake news, por exemplo, que, enfim, é importante, mas primeiro que não é uma novidade, sempre existiu, assim, isso sempre foi potencializado, isso só foi potencializado pela internet, mas a questão, acho que não é falar de fake news ou desse tipo de coisa, é falar por que que na internet isso funciona dessa forma, assim, funciona tão bem esse tipo de coisa. E eu acho que tem a ver com isso, tem a ver com esse silêncio, tem a ver com essa forma diferente que esse lugar opera, assim, né? Então, eu acho que nessa questão da internet a gente ainda está bastante atrás, assim, no debate de entender exatamente qual é a questão da internet hoje em dia, assim, né? Lógico, é uma coisa super recente, o negócio tem, sei lá, 25 anos que a internet tem, não sei, e a gente está aprendendo, obviamente está nos primeiros dias de internet, assim, pensando na história do mundo, e, puta, a gente não sabe nada sobre isso, assim, sabe? Então, eu acho que o que ele fala é bastante sintomático sobre isso, assim, é uma dica forte pra mim sobre o que é de fato a questão da internet, né? Acho interessante que isso que é. Ah, é meio que nem você falou, né? De. Pra você ele ser um filme meio cabeça, assim, meio que um processo de pensamento, né? E. Ah, isso me faz pensar que muito. É quase a experiência de estar na internet, né? Que você começa a olhar para aquela tela e você entra naquilo e aquilo vira. O mouse vira uma extensão do teu cérebro e vira um processo de você ir para os lugares e fazer o que teu cérebro precisa fazer ali na internet, quer fazer, etc e tal. E isso é bastante interessante, sim, né, de pensar nisso em relação a esse silêncio, assim, né?
certeza, eu acho que são que até coisas meio banais, assim, que às vezes a gente conversa em tom meio jocoso, assim, desses momentos que a gente entra no YouTube, por exemplo, e entra nesses buracos negros do YouTube que a gente não consegue parar, daqui a pouco a gente tá ouvindo um funk soviético lá dos anos 70 e a gente não sabe como a gente chegou lá. Isso é muito. Enfim, lógico que, né, tem essa coisa meio engraçada e um pouco, né, de apreciação mesmo, mas o que que é isso? Por que que a gente vai parar nesses lugares? O que que a internet faz com a nossa cabeça nesse sentido que a gente fica tão atraído com essa possibilidade, assim, acho que é uma palavra boa para a internet também, que são possibilidades, tudo está lá a todo momento, assim, né? E isso é muito bom e igualmente completamente desesperador, assim, é desesperador constatar isso, que tudo está, né, liberado pra gente a qualquer momento, assim, né? E aí o que que a gente faz com isso? Quando a gente não tem nada também é um problema, porque a gente não tem acesso às coisas, mas quando a gente tem todas as coisas, é de certa forma a mesma coisa. A gente, né, como é que a gente escolhe o que que a gente vai fazer com o nosso tempo? A gente fica 8 horas lá, como o Rafa falou, mas sei lá, às vezes eu fico 8 horas fazendo nada na internet, né? Só que tem tudo pra fazer na internet, então por que que eu tô fazendo nada, assim, né? Eu acho que todas essas coisas a gente tá completamente perdido, assim, na questão do que é isso que a gente tá fazendo nesse lugar, assim, né? Por que que a gente passa, sei lá, anos da vida, por exemplo, se masturbando com estranhos na internet. A gente fala, né? Obviamente não todos, espero que não todos presentes no chat aqui, mas eu pessoalmente e milhões, milhares, centenas, mil, 50 pessoas que eu encontro nesses chats. Nesse ano que eu fiz as entrevistas lá no chat, por exemplo, eu nunca encontrei nenhuma vez com a mesma pessoa, assim, né? É um universo bizarro em termos de comparecimento, assim, né? É muita gente acessando esse lugar e gastando muito tempo fazendo isso, assim, né? Então, acho que essa é uma questão também, entender por que que a gente gasta tanto tempo no lugar que a gente pode ter tudo fazendo absolutamente nada, assim, né? Bom, acho que só pra mediar um pouco aqui, perguntar se alguém tem mais alguma colocação. Bom, se ninguém tem, eu acho que a gente já vai se encaminhando aí para alguns finalmente. Eu acho que agora seria legal. Aí é uma pergunta. Vai ser meio conflitante, assim. Mas é uma pergunta interessante saber o que que você acha da situação brasileira nesse momento para poder se realizar filmes independentes, né, como é o Fale com Estranhos, e quais são os seus planos para poder continuar realizando, assim, se você ainda se interessa por continuar realizando e acho que é mais ou menos isso, assim. Acho que a situação é completamente deplorável e desesperadora, assim, sejamos sinceros, assim. Eu acho que, enfim, de novo, esse filme ele só existe por conta do curso de cinema. O que nem isso é uma garantia, porque, né, sabemos que desde que nasceu é um curso prestes a morrer e será para sempre um curso prestes a morrer até que ele morra, sendo bastante otimista, mas, enfim, é a situação, assim, a coisa é muito séria, assim, eu acho, é um país que depende em termos de produção, depende, obviamente, de financiamento público, depende de incentivo, que é uma coisa que está sendo desmontada já tem anos, assim, né? E agora, enfim, né, sem comentários, né? Não quero nem dar ibope para alguns nomes, mas eu acho que esse tipo de filme também dá uma certa. É uma possibilidade de produção. Lógico, fazer esse filme não vai pagar a conta de ninguém, assim, né? Não vai, a pessoa não consegue viver de fazer filmes sobre a internet ou filmes como esse filme que eu fiz, mas eu não sei, eu acho que quem quer fazer filme vai fazer filme, assim, certo? Às Sim, vezes você sim. vai trabalhar numa livraria, mas você quer fazer filme, você vai fazer filme, assim, né? Então eu por exemplo, eu tenho dois projetos meio que em andamento, assim, que são do mesmo gênero, se dá pra chamar assim, mas são filmes que se passam na internet ou que nasceram na internet. Um deles, inclusive, é aqui no Discord, é uma coisa sobre o Discord e tal. E, e o outro, enfim, uma outra questão, mas assim, são filmes que eu tô fazendo, mas tipo, eu tô na quarentena aqui, no momento estou vivendo literalmente da renda emergencial que ainda não, não chegou, mas eu vou fazer esses projetos porque são coisas que são meio terapêuticas, assim, e que me ajudam a continuar vivendo, sei lá. Mas, enfim, sendo realista, não, a perspectiva de se trabalhar com cinema hoje no país é muito
muito tensa, assim, né? Sim. Em cinema independente, principalmente, mas mesmo em cinema comercial e, né, até isso tá em apuros hoje, assim, né? Então eu acho que, enfim, falamos de várias coisas aqui que eu acho que precisam ser discutidas e que a gente precisa travar debates públicos sobre e tal. E essa, obviamente, é uma delas, assim, porque, enfim, é uma coisa que está em risco mesmo de morrer, né? Como já morreu uma vez na história do cinema brasileiro e renasceu e morreu, mas a história do cinema brasileiro é essa, assim, de estar uma merda, daí morrer, daí voltar uma merda e morrer de novo, e nós nunca chegamos num patamar de indústria, nunca chegamos num patamar sustentável de se viver com cinema, assim, né? E, enfim, queria ter palavras melhores e mais otimistas, mas não tenho. Tá uma bosta. Não, mas eu acho que. Acho que era meio que isso, assim. Acho que a gente queria muito. No final, assim, conversar um pouco sobre isso. Pelo menos trazer essa coisa pro mundo, assim, né? É, acho que por hoje era mais ou menos isso, assim. Eu acho que a gente agradece muito, muito mesmo a tua presença aqui. Foi muito massa, assim. Eu acho que vai ser um projeto que vai ser muito legal e ter começado com Fábrica Estranhos foi muito bom mesmo, assim. Sim. Imagina, eu que agradeço, acho que foi, pô, massa demais. Foi de longe a melhor trocação de ideia que eu tive sobre esse filme. E, pô, eu achei fodida a ideia de vocês de manter o Cinefap no Twitch e no Discord, pra manter os adultos fora, fora das exibições, ninguém vai acessar. Mas, é, mas eu acho muito massa mesmo, de verdade, assim, eu acho uma proposta fodida. E essa coisa de convidar também acho importante, assim, pra valorizar, né, também, né, esses filmes que a gente faz, que às vezes, né, enfim, né, não acho meu filme um grande filme, assim, hoje eu assisto e, enfim, mudaria mil coisas, não gosto de um monte de coisa sobre o filme, assim, mas, enfim, são os filmes que a gente tá fazendo e é o que tá tendo, então eu acho que a gente tem mais é que exibir, que conversar sobre esses filmes mesmo pra eles poderem serem melhores e pra gente poder ser melhor enquanto produtores e tudo mais, assim, né? Então, eu que agradeço, foi bem massa mesmo, obrigado. Mas, Legal. então, deixar só, lembrou um lembrete pra semana que vem. Terça-feira a gente vai exibir o filme Meteorango Kid, do André Luiz Oliveira. É um filme de 69, um filme que fala Massa, muito né? sobre momentos, assim, né? E sobre efervescências. E também na sexta-feira que vem a gente vai exibir o filme Encontro, da Paula Negri. É, bom, acho que é isso. Queria agradecer muito a presença de todo mundo aqui. Queria perguntar só, Pedro, você tem algum problema se a gente postar essa conversa que a gente teve hoje? Eu só não recomendo postar junto com o filme porque ele vai ser. Vão derrubar em 30 segundos, mas a conversa, por mim, nenhum problema. Show. Então, vamos disponibilizar em algum momento aí. Então, acho que era isso, galera. Vou encerrar a transmissão aqui. Um abraço. Valeu, galera. Valeu, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Se cuidem.